Nesses 10 anos, né, o que mudou na forma de mobilizar a política, né, nesse período? O que mudou nesses 10 anos, desde quando você começou para agora, atualmente? Olha, mudou muita coisa, né? Já começo dizendo que mudou muita coisa. Mas eu acho que a principal mudança que impacta não só a forma de fazer mobilização, mas a forma de fazer comunicação política como um todo, é a força do digital. Se a gente olhar aí para 10 anos atrás, lá quando eu comecei em 2015, a gente não tinha um digital tão fortalecido e profissionais olhando até em campanhas políticas tanto para o digital. O digital era meio que a turma que ficava ali no fundo e complementava um pouco o trabalho das campanhas políticas. E especificamente em mobilização, o digital trouxe todo um universo novo na realidade. Então, a mobilização é uma área na política que vem da política tradicional, que vem da rua, que vem do estudo de território, de mobilizar o eleitor ali no porta a porta, por exemplo. E nesses 10 anos é que a mobilização vem se transformando numa mobilização também digital e que os profissionais têm olhado um pouco mais para isso. Então, acho que essa é a principal mudança que eu poderia dizer assim nesses 10 anos de atuação. Como que você define a mobilização política? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que a maior parte das pessoas fica um pouco perdido quando a gente fala de mobilização, né? Então a gente fala assim, a Cláudia trabalha com mobilização. O que é mobilização? É disparar um conteúdo no WhatsApp? É engajar nas redes sociais? Então acho que as pessoas têm um pouco de dúvida mesmo. Mobilização, como você disse, é um conceito mais amplo e parte do princípio do movimento, assim. Quando a gente fala em comunicação política, a gente fala muito, que a gente fala das fases da comunicação e a gente fala do saber, do sentir pro agir. Então a mobilização é muito que vai conectar essa ideia que a gente constrói na cabeça do eleitor com a ação prática, que no caso de uma eleição é o voto, mas a gente mobiliza todos os eleitores durante todo o período da comunicação para engajar mais com os conteúdos, para participar mais das coisas nas redes sociais. Então a mobilização ela é um conceito de fato mais amplo, que é essa conexão entre você de fato conectar o eleitor aqui na campanha política, trazer, tem muito a ver com a parte do engajamento também, da participação, e conseguir mobilizar efetivamente lá para o nosso objetivo final, que é o voto. Passa muito por esse conceito mais geral e se expande em coisas muito específicas, assim, desde estratégias específicas para trabalhar a mobilização digital nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo, que hoje, quando a gente olha para o perfil do eleitorado brasileiro, é a rede que a gente tem mais capilaridade, que a gente mais consegue chegar no eleitorado, portanto, na minha visão, é uma rede, assim, fundamental para trabalhar a mobilização, desde outras estratégias ligadas à mobilização territorial mesmo, que é da onde vem, e que a gente também não perde os olhos, assim, eu, no meu trabalho de mobilização, eu aplico muita estratégia de mobilização digital, mas a gente não perde o que vem ali do corpo a corpo, do porta a porta, do rua, enfim, do território mesmo, que isso também vai ser muito importante para a estratégia que a gente vai trabalhar no digital. Você menciona essa questão do digital, né? Mobilizou, tem todo um aspecto ali que você pode chegar, inclusive a partir de elaboração de estratégia, chegar a um determinado público, mas a forma de comunicar, ela muda também, preciso estar atento a isso, não é comunicar por comunicar. Tem um detalhamento que precisa ser observado na forma de comunicar, levando em consideração essa nova ferramenta? Com toda certeza, com toda certeza. A forma de comunicar, ela é completamente diferente, tanto que nas campanhas em que eu trabalho cuidando de mobilização, a gente geralmente tem um núcleo pensando o conteúdo para mobilização. Então não é o mesmo conteúdo que é pensado, que vai para a TV, que vai para o rádio ou que vai até para o próprio digital. A mobilização ela tem algumas particularidades e os conteúdos são sempre pensados especificamente para mobilizar, né, para trazer esse eleitor para perto e para participar. Então isso muda desde o canal que a gente usa. Então assim, o conteúdo que é produzido para a rede é um, o que a gente pensa para o WhatsApp é outro. Geralmente eu tenho até um planejamento de conteúdo meio paralelo para o que vai circular nos grupos, porque a linguagem é diferente, o objetivo é diferente, as pessoas que estão naquele canal também querem ter uma comunicação um pouco mais personalizada. Então, de fato, o componente da comunicação como um todo, ele muda. Quando a gente pensa em peças, em conteúdos de mobilização, a gente pensa numa linguagem mais específica, em canais mais específicos também, então é bastante diferente. Como eu disse, não é só pegar um conteúdo que vai ali para a rede, faz Cláudia, vai lá e mobiliza agora o eleitor. Não, tem toda uma estratégia que é pensada do início ao fim para construir essa mobilização de uma maneira que seja
seja eficiente. Tem algo que você fale que Mari, isso é indispensável para a gente conseguir transformar o engajamento em mobilização real? Algo que você fala, ó, esse é o pilar, ou esses são os pilares para que a gente consiga. Eu sei que é difícil falar receita de bolo, mas tem algo que nessa sua experiência você vê que se repete, que acaba virando uma regra? Quando a gente fala em mobilização e que a gente fala primeiro que, de fato, engajamento não é mobilização, né? São coisas diferentes. Acho que o engajamento ele é a porta de entrada para a gente conseguir mobilizar o eleitor. Então, se você tem um eleitor que já é engajado nas suas redes sociais, que já participa de algum conteúdo ali, ele é meio que um lead quando a gente olha ali para o marketing digital, para a gente conseguir trazer ele para a mobilização, mas não é, de fato, a mesma coisa. A mobilização, o principal fator, quando a gente fala de trazer o eleitor para perto, é conhecer a realidade do eleitor. Então, assim, a gente não tem uma receita de bolo, de fato, que vai funcionar para a mobilização, mas o principal ponto é esse, é você conhecer a realidade do eleitor, para que você consiga se conectar com esse eleitor e trazer ele, de fato, para uma ação, por exemplo, de mobilização. O primeiro passo é esse conhecimento. É muito difícil, por exemplo, você conseguir fazer uma mobilização efetiva se você não tem uma visão estratégica, uma visão de pesquisa, por exemplo. Eu gosto muito de entender, por exemplo, quando a gente está traçando ali a estratégia da comunicação de uma campanha, de um mandato, enfim. Entender, de fato, o eleitor. Acho que esse é o primeiro olhar. O olhar da mobilização. Eu acho que o olhar da campanha como um todo ele deveria estar, mas o olhar da mobilização especificamente, ele tem que estar voltado para o que o eleitor quer. Então, a gente fala muito em comunicação política como o que é que o eleitor ganha com isso, né? Quando a gente fala de proposta, quando a gente fala de construir essa narrativa na cabeça do eleitorado. E a mobilização tem um olhar específico para isso. Então, como é que esse eleitor se comporta nos grupos de WhatsApp? O que é que essas pessoas querem? Qual o tipo de linguagem que essas pessoas geralmente consomem? Então, eu diria que o grande segredo da mobilização é a microsegmentação e é você olhar de maneira muito específica para o eleitor. Mobilização, na minha visão de trabalho, ela acontece de dentro para fora. Então, não de fora para dentro. Então, não é você pegar um post, por exemplo, e querer que funcione uma mobilização em cima de uma publicação da rede social. Então, a mobilização, ela começa de dentro para fora. Começa olhando para o que essa candidatura tem a oferecer, como que ela se comunica com esses eleitores. Então, é muito esse olhar interno e de entendimento desse eleitorado para que dentro disso a gente consiga traçar uma estratégia que funcione de mobilização. E que é muito legal o que você falou, Cami, porque, de fato, as pessoas têm percepções diferentes. E eu brinco muito assim, falo muito isso até para os clientes, assim, você não é o eleitor. E nem a gente é o próprio eleitor. Então, eu acho sempre muito importante que qualquer estratégia que a gente vai trabalhar numa campanha política, num projeto político, não só numa campanha, num mandato, na comunicação institucional, ela passe muito por essa visão de entendimento mesmo do cenário como um todo, do eleitorado como um todo, e que a gente deixe de lado o que a gente acha legal. Muitas vezes, o que eu acho legal ou o que eu acho bonito não é o que vai funcionar para aquele eleitor. Então, a mobilização parte exatamente disso, desse entendimento. O que é que funciona para ele? Então, desde as ferramentas, como eu disse, de pesquisa quantitativa, qualitativa, levantamento digital hoje, as redes sociais dão muito pra gente um pouco dessa visão, os grupos de WhatsApp. Então tem todo um trabalho de diagnóstico assim, muito grande antes da gente começar a aplicar essas estratégias para realmente que a gente consiga entender esse cenário, que é um cenário muito complexo e que é um cenário muito diverso, né? Assim, trabalhar comunicação política no Brasil, o Brasil é um país muito diferente. Então, por exemplo, eu já fiz campanha em Cuiabá em 2020. É completamente diferente o cenário de você trabalhar no extremo norte do país, que é completamente diferente de trabalhar na Bahia, que é a minha região, da onde eu sou. Então, os cenários são muito diferentes, as necessidades das pessoas são muito diferentes também. Então, eu acho que esse olhar específico e de entendimento de cenário, ele é fundamental não só para a mobilização, mas para qualquer trabalho de comunicação política. A inteligência artificial, hoje, já é uma ferramenta quase que obrigatória para a gente trabalhar a comunicação, no sentido de que nos auxilia muito. Claro que de maneira nenhuma substitui a criatividade, a estratégia humana, o olhar humano, mas de fato potencializa, tem o poder de potencializar muita coisa que a gente faz e fazer a gente ganhar tempo. Eu já uso IA há alguns anos e olhando especificamente para o trabalho de mobilização e em outras campanhas que eu fiz há alguns anos atrás, por exemplo, a gente tinha uma grande dificuldade. Primeiro, porque muitas tarefas ali são meio que repetitivas,
desde o disparo em grupos de WhatsApp até a interação do dia a dia, então a gestão de resposta, que passa muito pelo lado da mobilização também, de como que a gente se comunica com esse leitor, até a produção de conteúdo e uma coisa que eu uso muito, que é para tratamento de base de dados. Engajamento como porta de entrada para mobilização, inteligência artificial ajuda muito a gente nisso. Eu, inclusive, falei que estou preparando material, né, sobre isso. Eu vou fazer uma aula, um aulão gratuito no dia 25 de setembro nas minhas redes sociais para falar como que a gente pode usar a inteligência artificial para trabalhar o engajamento como porta de entrada aí para mobilização. Então eu uso para tudo, assim. Eu já tenho, por exemplo, agentes personalizados, treinados para fazer mobilização, que trabalham comigo, desde produção de conteúdo, desde adaptar um conteúdo para ir para um grupo de WhatsApp e para essa parte de tratamento de dados que é, assim, surreal. Cláudio, o uso da inteligência artificial, o uso, por exemplo, de chatbot, né, robotizar alguns processos para facilitar a vida, né, dos profissionais de comunicação política, é muito positivo o que você falou. Tem muita coisa que é repetitivo, então a gente não precisa ficar fazendo manual e cria sistemas aí, né, a tecnologia vem para contribuir. Mas do outro lado, né, na cabeça do eleitor, o eleitor ele consegue diferenciar o que é realmente, às vezes, uma mensagem automática, robotizada, como que ele visualiza isso? Ele não se sente, às vezes, mais distante? Qual que é a sua experiência em relação a isso? Muita gente pergunta, quando a gente trata desse assunto, exatamente isso. Ah, Mari, mas às vezes você tá falando aí, eu entendo que é mais fácil, mas a gente como eleitor não gosta, a gente percebe que é robotizado, né? Qual que é essa sensação também? Queria ouvir esse lado, o lado do eleitor. Perfeito. Eu acredito sempre, assim, quando a gente usa, falando especificamente de chatbot, uso da inteligência artificial para atendimento, né, essa parte da conversa com o eleitor, eu acredito sempre numa estratégia híbrida. Eu não gosto de usar só a inteligência artificial para isso, porque eu acho que é importante você ter esse olhar humano e estratégico, inclusive para a conversa fluir, para a empatia, para você poder identificar outras coisas, mas a inteligência artificial, ela como porta de entrada ali para esse primeiro mapeamento do contato, ela é fundamental. E te digo que, assim, às vezes o eleitor ou o usuário consegue perceber e às vezes não, porque hoje a gente tem, quando a gente fala de chatbot, as pessoas pensam muito naqueles menus de chatbot mais rígidos, que chega ali e fala, clique no 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, 3 para tal coisa. Hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, de usar a inteligência artificial, de você treinar um modelo de linguagem para compartilhar aquilo que você pensa, que você acredita, o plano de gestão, enfim, tudo que você está trabalhando, por exemplo, numa campanha política, de fato treinar essa inteligência artificial, interagir com o eleitor, sem que ele consiga perceber, inclusive, que é uma interação automatizada. Então, hoje, assim, a inteligência artificial está num nível de refinamento tão grande que, sim, é possível construir isso de uma maneira que não soe para o eleitor como um distanciamento, como estar conversando com um agente específico de IA, mas, como eu disse, eu acredito muito na abordagem mais híbrida, usar a inteligência artificial para fazer a primeira triagem de atendimento, entender o que é que o eleitor quer, o que é que ele está buscando, trazer já para mim essa inteligência de dados, do que ele consegue puxar através da inteligência artificial, e a partir daí essa interação ser feita com um humano mesmo, porque nada vai substituir a nossa capacidade de empatia, de conversa. Então eu gosto muito de trabalhar essa abordagem híbrida, não só para comunicação política, mas para comunicação como um todo, para negócios, para comunicação institucional. Então, sempre quando eu vou fazer um trabalho de desenvolver um chatbot, eu sempre penso nessas coisas, assim. Vamos trabalhar com abordagem híbrida e vamos fazer de uma maneira que a inteligência artificial não substitua essa interação, mas consiga me dar mais ferramentas para que quando eu, como humana, entre nessa ferramenta para conversar com o eleitor, eu tenha mais informações para chegar mais rapidamente no que aquele eleitor quer. Tem uma dúvida aqui do Ivan, Pedro, Mari, se me permite, ele quer saber da Cláudia se nesse universo de polarização isso mais ajuda a mobilização ou se mais atrapalha. É o Ivan que está participando aqui com a gente. Cláudia, um tema que está sempre aí efervescente, né, quando a gente fala de questões políticas, e imagino que na mobilização também não é diferente e deve dar um certo trabalhinho ali para você. O Ivan quer saber, ajuda ou atrapalha? A polarização, de uma maneira geral, quando você trabalha esses componentes ideológicos, como a gente vê muito isso, né? Então, assim, você tem direita e esquerda, você tem um candidato de um lado, um candidato do outro. Isso, por um lado, contribui no sentido de você trazer um grupo mais engajado para perto de você, mas, ao mesmo tempo, a polarização, ela acaba
traduzir um pouco o nosso universo e a comunicação política de uma maneira que é diferente da realidade, porque nem toda a nossa visão e a comunicação política e as coisas que acontecem são assim, preto no branco. Então não é direita e esquerda, não é o candidato de um lado do outro, não é aquela ideia do bem e do mal. Então eu acho que a polarização, ela traz essa visão de, entenda, usar uma estratégia para trabalhar um grupo polarizado. Naturalmente, você pode ter um pouco mais de engajamento e de identificação, mas eu acho que a polarização como um todo, ela acaba atrapalhando um pouco essa visão da realidade política mesmo, do cenário político. A gente que vive a comunicação política sabe, então a gente vê que na realidade isso não é tão o nosso dia a dia, né? Então eu acho que estratégias de polarização, quando você tem um candidato, por exemplo, que já está nisso, ou que já surfa nessa onda, já fica numa bandeira de eu sou de tal lado, isso pode ajudar a trazer um grupo mais engajado, mas naturalmente também afasta as outras pessoas que não se identificam tanto. Uma dúvida, né? Você que já trabalhava com mobilização antes desse boom, né, das redes sociais, você acha que tá mais fácil ou mais difícil mobilizar hoje? Porque eu vejo assim, apesar de ter, né, outros meios de comunicação, agora com inteligência artificial, é mais fácil, mas eu vejo também que há uma descrença maior na política, né, atualmente, do que, por exemplo, quando você começou ali na mobilização, que você falou em 2015. Você acredita que hoje em dia é mais difícil ou mais fácil mobilizar pessoas para uma causa política? Eu acho mais difícil, é mais fácil operacionalizar a mobilização do que antes, porque hoje a gente tem mais ferramentas digitais que facilitam esse processo. Mas é muito mais difícil mobilizar. Primeiro porque quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de ambiente digital, a gente está falando de pessoas que estão sendo expostas a conteúdos ali 24 horas por dia. A gente fala, hoje a gente está na era, algumas pessoas falam assim, na era da atenção, ou na era da intimidade. Mas quando você conquista a atenção dessa pessoa, o que é que você faz com isso? Então, a mobilização, ela parte muito desse ponto. Eu acho mais difícil hoje porque a gente tem muita desinformação, a gente tem muito fake news que circula, que contribui muito para essa descrença em relação à própria política, não aos políticos, mas à própria política como instrumento de transformação de realidades. E eu acho que é mais difícil nesse aspecto. Lá atrás, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com impulsionamento, era muito mais fácil. A gente tinha muito menos concorrência, inclusive, para conseguir chegar especificamente no eleitor. A gente tinha a comunicação mais centrada em canais mais oficiais. E hoje a gente tem, de fato, um ambiente que a gente tem produtores de conteúdo o tempo todo circulando conteúdo. Então é muito mais difícil de você conseguir, primeiro, atrair a atenção dessa pessoa no ambiente digital e depois que você atrai essa atenção, você conseguir engajar essa pessoa no projeto político. Então, sem dúvida, é mais difícil, mas a operacionalização ela é mais fácil por conta dos recursos como IA, enfim, e outros recursos que a tecnologia traz pra gente. 2026 já começou, né, como a Mariana bem disse, a gente termina uma campanha, já começa pensando em outra, e eu acho que a visão é essa. Eu fico um pouco feliz quando eu vejo que os candidatos hoje tendem a citar um pouco mais para as campanhas políticas, que antigamente não era muito assim. A gente fazia campanha faltando 45 dias, só o período de campanha. Então, eu acho que tem uma antecipação. Eu aposto muito na utilização para a mobilização de inteligência artificial como uma ferramenta de análise preditiva, nos ajudando a enxergar melhor os cenários e compreender melhor os eleitores. Então, eu acredito que nessa eleição de 2026 a gente vai ter muito mais uso de inteligência artificial, de tecnologia, ajudando a gente como profissional no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, também abre aquele alerta para a gente prestar atenção, mais uma vez, na disseminação de fake news, de desinformação, de tudo isso que circula muito num cenário político. Acho que as eleições do ano que vem vão ser eleições bastante disputadas e polarizadas, naturalmente, quando a gente fala de campanhas para o Legislativo, de campanha para a Presidência da República, onde o componente ideológico ele ganha mais força do que numa campanha municipal, por exemplo. Mas aposto muito nisso, no uso da inteligência artificial para facilitar o processo, não para substituir o trabalho dos estrategistas. Acredito muito que o resultado de uma campanha ele passa por esse olhar específico para o eleitor. É o que eu sempre prego em qualquer trabalho que eu faço, então olhar especificamente para o público-alvo que você está trabalhando. E eu acho que mais do que nunca essa vai ser a saída para quem quiser construir uma campanha vitoriosa, enfim, uma eleição que realmente traga um resultado prático diferente, é olhar para o eleitor de maneira específica, é trabalhar a mobilização como componente fundamental das campanhas. E eu acho que vai ser mais ou menos esse aí o caminho para as eleições do ano que vem. Mas rapidinho, Cláudia, atendendo o pedido do nosso ouvinte, ele queria que você compartilhasse algum exemplo de movimentação que você fez e que foi super bem sucedida, algum exemplo de mobilização, né, na verdade. Tem alguma coisa que você pode compartilhar conosco nessa reta final, bem rapidinho, para atender aqui o Wagner, que chegou nesses últimos instantes? Tem muita coisa.
Tem muita coisa, Wagner. Eu saí de uma campanha no final do ano passado, que foi uma campanha de entidade de classe da OAB. Como é uma campanha onde a gente não tem nem TV, nem rádio, nem pode fazer impulsionamento, né, por conta da legislação, a nossa saída é mobilização. Foi inclusive o tema da minha palestra no Compol Nacional. Já aproveito para convidar todo mundo que estiver ouvindo para participar do Compol, aí da edição regional, porque quando a gente tem contato com todos esses cases. Mas foi uma campanha que eu trabalhei em mobilização especificamente em grupos de WhatsApp, em grupos temáticos, muita coisa específica e muita coisa diferente, assim, que a gente pode usar. E lá eu usei uma estratégia que eu chamei de central de engajamento. Então criei um ambiente específico que era físico, mas que misturava a mobilização digital com a mobilização física dentro de um comitê bem legal, mas eu não vou conseguir contar tudo agora no tempo, mas vou deixar já lá fica o disponível convite, pra né, Mari, para todo mundo acompanhar a Cláudia nas redes.